14 anos de idade, eu já entrei numa torcida organizada, né, do São Paulo Futebol Clube. E com 14 anos de idade, eu vivi dentro da torcida dos 14 até os 19 anos de idade, foi onde eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Só que nesse tempo de adolescência, de juventude, eu vivi dentro da torcida organizada muitas coisas ruins. Vivi algumas boas, sim, que é a questão de torcer pelo time, de fazer festa pelo clube, mas vivi muitas coisas negativas, né? Muita droga, muita violência. Então eu sabia que a qualquer momento eu poderia encontrar um grupo de outra torcida e eu levava então aqueles morteiros, né? Fazia bomba caseira para poder, de certa forma, me proteger. E eu acredito que Deus me livrou de muitas coisas, inclusive da morte. E a minha vida praticamente, desde os 14 aos 19 anos, foi todo final de semana eu ia no estádio de futebol. Eu ia para o Morumbi, né, e outros estádios. Às vezes também eu entrava dentro dos ônibus da torcida organizada, ia para as outras cidades e até outros estados, né, por causa do time e da torcida, enfim. Meu pai, ele sempre foi assim, São Paulino, e meu pai sempre foi assim, um homem muito tranquilo. Então meus pais, eles viam o mal que eu estava, né, dentro da torcida, principalmente na época que eu participava da torcida, era porque houve grandes mortes, noticiários, praticamente todo final de semana tinha uma notícia, uma morte ou uma briga nas estações de trem, de metrô de São Paulo. Então aquilo preocupava meus pais, né, e eu como jovem adolescente não queria nem saber, eu queria era fazer parte, entre aspas, né, da gangue. E minha mãe, ela nunca deixou de falar. Ela sempre falava, quando ela me via com a roupa da torcida, né, organizada, ela falava, não anda com isso porque a qualquer momento você vai ser pego aí na rua, você vai apanhar, né, se não acontecer algo pior. Então meu pai e minha mãe sempre ali, né, falando, mas me respeitando. Foi até que na época teve uma grande briga no estádio do Pacaembu entre a torcida do São Paulo e a torcida do Palmeiras. Naquele dia eu já vejo que houve uma grande... A mão de Deus já estava comigo porque foi na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e nesse dia uns amigos meus da torcida, eles falaram, não, eu vou passar na sua casa para pegar você e a gente vai para o estádio de futebol. Eram cerca de 400 pessoas que iam juntos, né, para o estádio de futebol para encontrar o resto da torcida lá no centro de São Paulo. Então, nesse dia eu falei assim, não passa lá em casa porque a minha mãe vai ver e ela vai falar um monte de coisa para mim. E interessante que naquele dia eu perdi o horário, né, de me encontrar com esse grupo de torcedores e acabei não indo para o jogo. Fiquei assistindo em casa o jogo. E no final da partida, então, houve aquela grande briga no estádio do Pacaembu entre a torcida do São Paulo e a torcida do Palmeiras, até uma morte de um rapaz que eu cheguei a conhecer dentro da torcida do São Paulo. E naquele dia eu vi a briga, aquela selvageria dentro do estádio e a minha mãe ali do lado falando para mim, tá vendo? Você podia estar lá, poderia ser você que estaria ali levando uma pedrada, uma paulada. Então naquele dia eu realmente botei a mão na minha consciência, né? Vi a importância do meu pai e da minha mãe, de eles terem falado, eles terem sempre incentivado a não participar da torcida em si, mas nunca me proibiram de ir no estádio. A minha mãe sempre me alertava, meu pai também, com relação à torcida organizada, né? Então, eu deixei de ir e alguns meses para frente foi que eu tive o meu grande encontro pessoal com Jesus, que na verdade foi a minha transformação de vida, de tudo que eu vivia, né? Então, eu não deixei de torcer pelo São Paulo porque eu encontrei Jesus, pelo contrário, eu acredito que tudo aquilo que passa por Deus é purificado. Então, quando até a paixão pelo time, aquela coisa toda passou por Jesus, então isso foi purificado. E eu vivo assim hoje. Hoje eu vivo a questão de torcer pelo time, torcer pelo São Paulo de uma forma muito sadia. Eu não coloco isso mais como prioridade na minha vida. A minha prioridade é Deus, a minha prioridade é Jesus, a quem eu entreguei a minha vida, mas eu não deixo de ter o futebol, ter a minha paixão pelo time, ou gostar de torcer pelo time como algo sadio, como um lazer, como algo para diminuir as tensões próprias, né, da nossa vida. Eu gosto muito quando eu vejo na televisão os pais com os filhos de uma forma bem familiar, porque estádio de futebol é isso. Estádio de futebol não é bagunça, torcer para um time não é sinônimo de violência, torcer para um time de futebol não é fanatismo, torcer para
para um time de futebol, eu acredito que é algo muito familiar. Eu acho que todos nós podemos torcer dessa forma, né? Você que hoje, às vezes, pode ter um filho, pode ter um marido, nessa situação de violência, de drogadição, confia. Minha mãe, ela nunca deixou de falar e de me alertar sobre o perigo. Eu acho que é o que você pode fazer também. Alertar, sempre falar, mostrar o perigo e rezar. Eu acredito que a gente, até nessas situações, a gente está num grande combate espiritual, porque o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele usa de todos os meios. Então, eu acredito que também o inimigo ele pode ter entrado nessa questão do futebol, do lazer e deturpado as coisas. Quero agradecer de uma forma especial aos sócios, porque o meu encontro pessoal com Jesus se deu através da Canção Nova. O meu alimento na fé foi a Canção Nova. Então, de uma certa forma, muitos que contribuíram com a Canção Nova me ajudaram a sair e a ter essa visão purificada daquilo que é o esporte, daquilo que é o lazer, daquilo que é torcer para um clube de futebol. Então, quero agradecer a você, sócio da Canção Nova, porque você patrocinou o meu encontro pessoal com Jesus e hoje eu continuo torcendo pelo meu time de futebol, que é o São Paulo Futebol Clube. No entanto, de uma forma mais purificada, de uma forma mais sadia, porque eu tenho em mente que todos nós, tanto você que é sócio, quanto nós que estamos aqui, torcemos também, nós fazemos parte de um único time de futebol, que é o Jesus Cristo Futebol Clube. Esse aí não conhece derrotas e nesse time a gente é mais que vencedor.